Queria que você parasse e prestasse atenção no que eu vou dizer. Esse é um dos momentos mais importantes da nossa nação. Talvez desde o descobrimento até os dias de hoje, o Brasil nunca passou pelo que vai passar nos próximos dias. Essa é uma palavra profética. E Deus está chamando a igreja. Deus está chamando a igreja para um novo tempo. Não é tempo de ser um adorador somente. Não é tempo de você ser somente um adorador. Nós temos um chamado sacerdotal na nossa nação. O Brasil é um sacerdote, é um ministro, é um adorador. Preste atenção nisso. Quando Deus chama o Brasil, Ele chama um apaixonado. A identidade do Brasil é uma identidade de um jovem apaixonado. Sim ou não? Só que nós não somos reis. Nós somos só sacerdotes. E a Bíblia diz que Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Ele não chamou a gente só para ser sacerdote, porque o sacerdócio não exerce a autoridade de um rei. Nós podemos, de um certo nível de batalha espiritual, a adoração que nasce nessa nação, ela pode afastar as trevas da nação. Mas existe níveis de batalha espiritual que somente ser um sacerdote não é o suficiente. Nós estamos entrando num nível de batalha espiritual na nação brasileira, contra os nossos maiores amigos, contra aqueles que nós entendemos na Bíblia que são herdeiros do Senhor, tem uma promessa de Deus. O Brasil está lutando contra Israel, lutando contra tanta coisa, que realmente o Senhor está dizendo, vamos parar para pensar. E o Senhor diz assim, eu quero que vocês exerçam o seu chamado de reis agora. Vocês sabem ser sacerdotes. Vocês sabem adorar. Não existe nação no mundo igual a essa. Mas nós não sabemos ser reis. Nós não sabemos exercitar a autoridade. Existe um texto aqui, Isaías capítulo 36. Fica onde é que você está. Eu vou ser rápido. Se você está de pé, eu também fico. Preste atenção. O Senhor nos chama para sermos reis. Fala comigo, reis. Sacerdotes nós já somos. Mas somos chamados para sermos reis. Aqui em Isaías capítulo 36, nós vemos o mesmo texto que está em 2 Crônicas 32, quando o rei Ezequias foi ameaçado pelo rei da Síria, Senaqueribe. E a Bíblia diz, naquele texto em 2 Crônicas 32, ele é mais objetivo, mas eu gosto do texto de Isaías capítulo 36. Quando Senaqueribe ameaça Jerusalém. E ali começa a contar toda a história de um povo que confia no Senhor, mas está com medo. Começa a contar toda a história de um povo que está cercado pelos seus inimigos, não sabe para onde ir. Conta a história de um povo que não adianta nós autonegarmos que nós estamos diante de uma grande batalha na nossa nação, que eu fui missionário, fiz missões em Cuba durante 17 anos da minha vida, talvez como poucos nessa nação conhecem a realidade de um país comunista, porque eu servi a igreja cubana durante 17 anos, praticamente todos os anos, nós separávamos um tempo da nossa agenda e íamos servir a igreja cubana. E eu sei exatamente o processo que o Brasil está vivendo hoje. E eu falo com autoridade, porque eu não sou apenas brasileiro, eu também sou americano. Eu falo com você no meio da briga. Eu estou exatamente no meio do problema. E o Espírito Santo me deu esse texto hoje. Eu estava adorando ao Senhor e me deu esse texto, Isaías capítulo 36. Ele começa a dizer assim, versículo 4 diz: diz a Ezequias, assim diz o Senhor, grande rei, ó rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Dizes possuir estratégia e força militar mais privilegiada, apenas palavras vãs. Nós estamos cercados de inimigos. Estamos cercados de inimigos ameaçando a nação brasileira. Estamos hoje vivendo um tempo de guerra.
E não adianta nós negarmos isso, não adianta a gente continuar no nosso culto. A pior coisa que a igreja cubana fez na época, a pior coisa que a igreja venezuelana, a pior coisa que a igreja norte-coreana fez, foi a negação do problema. Dizer, isso não é comigo. Porque isso é exercer, não autoridade, mas exercer intimidação e medo. Ah, mas eu sou adorador, mas... não basta ser adorador, não basta ser um sacerdote. Hoje nós precisamos levantar a autoridade de reis e sacerdotes. E a Bíblia diz aqui que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, do Egito. Versículo 6 de Isaías 36. No entanto, se me dissesses, no Senhor nosso Deus nós confiamos, não é nesse aqueles cujos altares a Jerusalém, perantes a este altar vos inclinares. Faze uma aposta com meu Senhor, ó rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se pudesse dar cavaleiros para eles. Quer dizer, Deus começa a dizer, você quer negociar? Você quer negociar com ele? Você quer negociar com o inimigo? Diga para o teu irmão, não tem como negociar. Nós precisamos chamar o mesmo espírito que está em Israel. Precisamos chamar o mesmo espírito que está dentro dos grandes guerreiros das nações. E eu quero dizer para você, quer você goste ou não, quer você concorde ou não, os Estados Unidos têm um espírito de guerreiro, que não admite o inimigo entrar na sua terra. E nós precisamos, não é da América, nós precisamos do Senhor. Mas nós precisamos aprender com aqueles que sabem e aprender e honrar a unção que eles carregam. Diga para o teu irmão, é tempo de honrar a unção que Israel carrega. Israel não brinca com o inimigo. Israel não assiste a destruição do seu povo, vai lá e destrói primeiro. E a Bíblia diz aqui no versículo 8, ora, faze uma aposta. Como poderás tu voltar o rosto para um só oficial dos mínimos servos do meu Senhor, cuja confiança. Versículo 10, acaso subir sem o Senhor contra essa terra? Quer dizer, como nós podemos vencer uma guerra sem Deus? Como você acha que o Brasil vai sair dessa? Sem a mão do Senhor. Desde o ano de 1997, eu estou em Cuba conhecendo a realidade daquele povo. Eu quero que você saiba de uma coisa. O regime comunista, ele é mantido por sacrifícios humanos. Em vários lugares, tanto na Venezuela quanto em Cuba, eles alimentam com sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. E nós queremos vencer a guerra com passividade. E Deus está dizendo, eu vou ensinar a minha igreja a lutar. Eu vou ensinar a minha igreja o seu chamado de rei. Levante as suas mãos assim para ele. Eu vou chamar a minha igreja a entender uma outra realidade que ela nunca entendeu. Ah, mas o Brasil é a nação da adorador. É, mas o Brasil não é uma nação guerreira. Thomas Jefferson, que foi um dos que escreveram a Constituição Americana, disse assim, a liberdade é como uma árvore. E essa árvore é regada pelo sangue daqueles que acreditam e entregam tudo aquilo que têm. Sem sacrifício e sangue não há vitória. E Deus diz assim, eu vou nesse exato momento trazer autoridade para a igreja brasileira. Eu vou ensinar a igreja brasileira a entender o que é autoridade. E isso vai exercer de nós, vai requerer de nós sangue. Sangue e sacrifício. E não é para você lutar com a sua vida, é para você lutar em oração. Outra coisa que eu quero que você entenda, preste atenção. Versículo 15 e 16 fala, o inimigo tentou enganar a igreja, dizendo, não deis ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo. Querido, o entretenimento da igreja, a fama na igreja, são inimigos do reino de Deus. Vivemos um tempo onde a igreja brasileira está, eu posso dizer, como é que é a melhor palavra? Embriagada
pelo poder. Está seduzida pelo entretenimento, está seduzida pelo poder, seduzida com a vontade de crescer e fazer algo. E Deus está dizendo: esses são meus inimigos, e com esses inimigos vocês não vão vencer. Ao contrário, diz a palavra de Deus aqui em Isaías, é na força do teu braço, ou é na minha força e na minha confiança, e é no meu reino que eu vou ensinar vocês. Versículo 17, até que eu venha e vos leve para uma terra como você, terra de trigo e de vinho e pão. Versículo 18 diz assim: não vos engane, Ezequias, não vos engane. Diga para o teu irmão do teu lado: não vos engane, não te engane, Brasil. Não é na estrutura da igreja brasileira, na força, na música, no dinheiro dessa nação que nós iremos vencer. Diz assim: o Senhor é que vai te livrar. Livraram os deuses das nações, cada um da sua terra. Aonde estão os deuses? Quais são entre todos os deuses? A palavra de Deus diz que eles escreviam cartas. Ali em 2 Crônicas 32, ele disse que eles escreviam cartas para ameaçar o povo, e que o povo amedrontou. Se você estudar esse texto, diz aqui, no capítulo 37, que eles tiveram medo. A igreja brasileira e os líderes do Brasil estão intimidados, estão com medo, calados. Para liberar uma mensagem como essa, pessoas têm medo. Mas deixa eu te contar a minha história. A minha história é o seguinte: uma vez eu estava em Cuba, e eu comecei a falar sobre Acás, que foi o pai de Ezequias. E esse homem, sabe o que ele fez? Foi um dos piores reis de Israel. E eu comecei a falar sobre, quando eu percebi, tinha 2.000 pessoas na igreja. Quando eu percebi, eu estava falando de Fidel Castro, mas eu não sabia, porque era profético. As pessoas começaram a me olhar assim, de um lado para o outro, e eu comecei a falar, e eu não percebi que eu estava falando disso. Só que em Cuba tem espiões do governo sentados no banco da igreja, e o dia seguinte o pastor é deposto, o pregador é deportado, ou muitos presos. Eu só sei que na hora que eu estava falando, de repente Deus falou assim: canta uma canção de liberdade. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Uma canção assim, não sei se você se lembra dessa canção. E diz assim: e a liberdade será a canção do meu coração. Quantos lembram dessa canção? E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre para te adorar. Bem, eu estava cantando essa canção. Tinha 2.000 pessoas na igreja. Quando as pessoas calaram, sabe quando as pessoas travam? É o espírito de medo, onde as pessoas param de pregar, param de falar, param de apontar. Elas acham que caladas elas vão vencer, mas elas calaram. E Deus falou assim: aumenta a dose, começa a cantar mais alto. Eu comecei a cantar mais alto. Só que na hora que eu comecei a cantar mais alto, um policial se levantou lá atrás na igreja e começou a andar na minha direção. E ele começou a andar. Imagina uma pessoa andando, né? Aí Deus falou comigo: canta mais alto. Você vai ser intimidado por ele, ou você vai fazer aquilo que eu tenho para você? Nós vamos viver coisas semelhantes nesses próximos dias, porque Deus está provando a igreja em qual confiança a igreja está. Estamos confiados nas leis dos homens? Estamos calados porque não se pode pregar mais? Existem temas que não se pode mais abordar na igreja? Ou temos a liberdade de falar aquilo que nós precisamos falar? E eu comecei a cantar: e a liberdade será a canção do meu coração. E de repente a igreja calou e ela começou a cantar mais alto: e a liberdade
de será a canção do meu coração. Não vou mais olhar atrás, meu passado não me importa mais. Eu sou livre. De repente aquele guarda começou a andar na minha direção, todo mundo em pé, adorando e cantando bem alto. Quando ele chegou perto de mim, ele se ajoelhou e entregou a vida para Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Nós somos chamados para sermos reis. Nós somos chamados para liberar a voz profética nessa nação, queridos. No dia que eu pisei no Brasil, 2 dias atrás, que dia é hoje? Hoje é sábado, né? Eu cheguei aqui quarta-feira, quinta-feira. Foi tudo o que aconteceu, o país, esse tumulto, essa confusão. E Deus falou comigo assim: o povo está com medo. As pessoas têm medo. Tem medo. E nós precisamos de uma voz. E as igrejas estão buscando outras vozes. E se você estudar esse texto aqui, foi hoje que Deus me disse, capítulo 37 é o tema dessa mensagem de hoje. Está aqui escrito: uma geração uma geração que não tem força para dar à luz. Uma geração que não tem força para dar à luz. Deus me deu esse texto aqui em Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu, ele rasgou as suas vestes. Queridos, a autoridade não está no grito, a autoridade não está na força política, a autoridade ela não está nos meios de comunicação, mas a autoridade está quando rasgamos as nossas vestes. E a Bíblia diz que ele se rasgou a sua veste, no capítulo 37, e colocou um pano de saco e cinza, e ele entrou na casa do Senhor. Como é que a gente tem entrado na casa do Senhor? Nós estamos entrando na casa do Senhor fazendo shows, estamos entrando na casa do Senhor com programações, estamos entrando na casa do Senhor com tudo pronto, e Deus está dizendo: eu não posso entrar. Levante a tua mão e fala: Jesus pode entrar. Eu vou entrar na casa do Senhor com pano de saco e cinza. Eu vou entrar na casa do Senhor diferente. Eu não vou entrar com toda a programação pronta da igreja. Eu não vou entrar com a programação porque eu preciso de algo. Eu não vou entrar porque eu quero que a igreja cresça. Eu não vou entrar com números. Eu vou entrar com fome. Eu vou entrar com desespero. Eu vou entrar com a presença. Eu preciso que Deus faça de novo. 25 anos atrás, houve um avivamento nessa nação. 25 anos atrás, Deus tocou essa nação como nunca. Desde essa época, quando explodiu a adoração, Deus nos deu autoridade sobre a nação. Naquela época, Jezabel já queria fazer o que ele está tentando fazer agora. No ano de 1997, muitos aqui nem nascidos eram. Eu fui a Cuba pela primeira vez. Em Cuba, pela primeira vez, eu fui orar, chorar por aquela nação, porque já existia em mim um clamor por liberdade, já existia em mim um chamado para ajudar as nações oprimidas. Eu fui lá só orar, não conhecia ninguém, não fui fazer agenda. Eu fui lá orar. Choramos com o povo, conhecemos igrejas. Quando eu estava saindo de Cuba, tinha um grupo de pessoas de um partido político. Eu não vou falar para não ter problema. Só quero dizer que o presidente faz parte desse partido, mas eu não vou dizer quem é. Eles estavam dentro do avião. E quando eles começaram a gritar, quando nós chegamos no Rio de Janeiro: vamos um dia transformar o Brasil em uma Cuba. Nós estamos brincando, nós estamos dormindo, nós estamos como Jonas no fundo do barco, adormecidos, esperando que alguma coisa aconteça. Os marinheiros chegaram para Jonas: Jonas, acorda, acorda, porque nós vamos perecer. E Deus diz assim:
se vocês não se lançarem no mar, se vocês não trouxerem isso para vocês e começarem a ter a mentalidade de guerreiros. Se nós não trouxermos a mentalidade de reis para a nossa nação, nós não vamos vencer. E Deus me disse, é tempo de nós construirmos uma igreja que agora sabe o que quer. Levante as suas mãos assim. É tempo de você saber o que você quer. É tempo de você saber o que você quer, meu querido. É tempo de você saber o que você quer. A Bíblia diz então que ele rasgou as suas vestes. Quando ele rasgou as suas vestes, no capítulo 37, ele diz: esse é um dia de angústia. Eu tenho batido nessa tecla nos últimos anos. Mas esse ano em específico, na virada do ano, eu falei assim: Senhor, algo vai acontecer. Porque não é tempo de festa, é tempo de choro. Não é tempo de você estar preocupado com quantas pessoas tem na sua igreja, qual é o próximo show evangélico que você vai. É tempo de você, como está aqui no capítulo 37, abra comigo, dá para colocar aqui, capítulo 37, versículo 3. É dia de angústia, irrepreensão e vergonha, porque chegados são os filhos ao parto e não tem força para dar à luz. Sabe o que é uma mulher? As mulheres que estão aqui sabem melhor do que nós. É você chegar no dia do parto e você não ter força mais. E Deus está dizendo: eu vou te dar essa força. Só que a gente precisa olhar para o lugar direto. Levante as suas mãos assim. A estratégia que Deus está nos dizendo é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia fala que Ezequias, sabe o que ele fez? Ele chamou Isaías. Ele chamou a voz profética. Ele não foi na força do braço dele. Eles não fizeram reuniões de unidade, dizendo: vamos fazer um grande evento de unidade. Ele chamou os profetas da nação. Hoje nós vivemos uma nação de apóstolos e pastores, mas não uma nação de profetas. E muitos apóstolos não são apóstolos. Eu gostei da palavra do pastor, do apóstolo, pastor, porque é exatamente isso. A palavra apóstolo no original, apóstolos, ela vem do romano, do latim. E quando Paulo ele designou essa palavra, ele estava se referindo aos apóstolos de Roma. Quem eram eles? Eram homens designados que conheciam o imperador. Eles conheciam a música de Roma. Eles conheciam a cultura de Roma. Eles conheciam a mentalidade do imperador. E eles saíam de Roma e iam implantar aquele ambiente de Roma numa terra ocupada. Então o imperador tem a mentalidade como se fosse o rei. Diga para o teu irmão: apóstolo não é pastor de muita igreja. Apóstolo é aquele que pensa como o reino de Deus. Levante as suas mãos. Preste atenção nisso. Aonde estão os verdadeiros apóstolos? Aonde estão os verdadeiros apóstolos dessa nação? Que não colocam a placa na frente. Não pensam no seu reino como um reino próprio. Porque o reino não é dele, é o reino de Deus. Apóstolo hoje virou sinônimo de império. É o meu império. É onde a minha placa está em 4 paredes. Se eu defender essa placa, eu defendo o reino, querido. O reino de Deus não é um nome. É por isso que tem pastores, apóstolos hoje que dão a sua vida, mas não querem ver a mancha de ministério. Não, eu dou a minha vida, mas eu não reconheço os erros do ministério. Porque não entenderam que ele está defendendo uma placa. Ele não está defendendo o reino. O reino se humilha. Se eu defendo a placa, eu defendo um reino pessoal. Se eu reconheço que o reino de Deus está acima da minha placa, eu reconheço que Deus está muito acima. Então os verdadeiros apóstolos não são aqueles que defendem nome. Todo pastor, apóstolo que defende placa, não defende o reino.
E o Senhor está dizendo, é tempo de você, de angústia, é tempo de chorar. Pastor, você não podia ter uma palavra menos, mais mansa? Não tenho condições. Eu tenho que tocar uma trombeta. A Bíblia fala, se a trombeta não for tocada claramente, como o povo vai preparar para a guerra? Eu fui chamado para tocar essa trombeta nessa nação. Eu tenho autoridade para te falar. Não se preocupe, não se preocupe, Deus me preparou para esse tempo. 25 anos, Deus me preparando para esse momento da minha história. Eu sou americano, ninguém me toca. Até isso Deus falou comigo. Prepara um caminho. E eu fui ouvindo o Senhor. E Deus está dizendo, eu vou levantar um povo no Brasil. Eu amo essa nação, queridos. Eu amo essa nação. Você não sabe quantas vezes eu chorei para voltar para o Brasil. Você não sabe quantas vezes eu chorava. Deus me leva de volta. Durante 7 anos da minha vida, eu vinha ao Brasil todos os meses, pegar um avião lá e vinha para cá, servir a igreja brasileira. E a gente vê pessoas dizendo que você não mora aqui, você não é profeta. Meu querido, você é profeta chamado por Deus, não por homens. Independente de onde você está, aquilo que Deus te chama, você obedece. Isso te faz um profeta. E o Senhor diz assim, a autoridade eu quero do meu povo. Ele diz assim, é tempo de chorar. Aí o Senhor diz assim, eu vou colocar pano de saco e cinza sobre o meu povo. Uma geração que está dando a luz, mas não tem força. E a minha pergunta, Senhor, como recobrar a força? A minha grande pergunta, Senhor, o que fazer para trazer de volta o avivamento que nós vimos com os nossos próprios olhos? O avivamento dos anos 2000 nos poupou de sermos uma Venezuela dos anos 2000. E o avivamento de hoje vai nos livrar das mãos do inimigo. Isaías capítulo 37 diz, esse é o tempo que eu te chamei, esse é o tempo que eu designei você, esse é o tempo que eu vou ungir você, esse é o tempo, Ezequias. Capítulo 37 diz aqui, versículo 26, não ouvistes que muito antes que eu fiz isso, que desde os dias antigos o tinha pensado, assim se cumpre, eu quis que tu destruísses as cidades fortificadas e as reduzisses a montões ruínas. Por isso os moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados. Deus está dizendo, esse é o estado espiritual da nossa nação hoje. Deus está dizendo assim, nós estamos atemorizados e envergonhados. Mas Deus disse, eu, por causa de mim, por causa do meu amor para com vocês, eu só quero que vocês reconheçam o estado que nós estamos. Quando nós reconhecemos onde nós estamos, Deus olha e traz. Ele diz, Ezequias, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E diz, Senhor enviou um anjo. Porque Ezequias, ele chamou a voz profética. Porque Ezequias reconheceu o seu pecado. Assim como Daniel capítulo 9, que disse, nós temos pecado contra ti. Nós não temos menção de Daniel pecando, mas ele se incluiu no pecado. Nós não temos dado ouvidos aos profetas. Nós temos sido rebeldes. O estado da nação, querido, a falta da voz profética na nação é resultado de uma igreja que não tem ouvido a Deus. E o estado político dos nossos governantes, o Supremo e etc., e o povo não está ouvindo porque a igreja não está ouvindo. A surdez espiritual da igreja hoje faz com que o mundo natural reflita um povo sem ouvir a Deus. Fique de pé no teu lugar, já estou terminando. Diz assim, é tempo de ouvir ao Senhor. Deus enviou um anjo, fala comigo, um anjo.
É o sobrenatural de Deus. Levante as suas mãos bem alto. Nós precisamos trazer de volta o sobrenatural de Deus. Assim diz o Senhor: vocês não vão vencer essa batalha, queridos. Eu vou dizer: mas Deus ama a igreja brasileira, e Deus não ama a igreja cubana, e Deus também não ama a igreja venezuelana. Deus ama todos, mas Deus entrega autoridade aos homens, e os homens precisam exercitar essa autoridade. Não é uma questão de amor, é uma questão de autoridade. Pastor, isso não vai acontecer no Brasil. Se nós não ouvirmos ao Senhor, se nós não quebrarmos o nosso coração, se nós não andarmos de pano de saco e cinzas, eu te digo que vai acontecer sim. Sabe esses venezuelanos que andam por aí, hoje, que você tem até, meu Deus, era um país rico, mais rico que o Brasil. Levante suas mãos assim. Senhor, em nome de Jesus, nós chamamos a existência uma igreja guerreira. Tira todo o espírito de intimidação da igreja brasileira. Coloca dentro de nós um coração de guerreiros. Coloca dentro de nós um espírito de autoridade de reis e sacerdotes. Senhor, a voz profética é bem-vinda na nossa nação. Levante as suas mãos. Desde o útero, aqui não é o útero do Brasil, desde o útero dessa nação, nós chamamos, nós queremos a voz profética no Brasil. Diga: Senhor, eu quero que você comece a orar onde você está. Levante as suas mãos, comece a orar. Ora, vamos orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Deus vai liberar esse anjo. O anjo está esperando a igreja. O anjo de Ezequias está esperando uma igreja que exercita a sua autoridade. Chama! Chama, Brasil! Chama, Brasil! Nós te pedimos perdão, Senhor, quanto a toda rebelião. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa nação, pelos líderes dessa nação. Nós colocamos pano de saco e cinza. Vem! 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 Mas olhar atrás, meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás. Meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás. Meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás.
Meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Preste atenção, querido. Quando Josué estava diante das muralhas de Jericó, ele carregava a visão. Ele carregava a visão. Mas o Senhor diz: dá 7 voltas, para que cada volta pessoas sejam batizadas na visão. A cada volta o Senhor batizava mais pessoas. Já não era mais Josué gritando, era o povo gritando e sendo a voz de Deus. Eu creio que a partir desse momento se inicia um novo tempo no Brasil, onde o Senhor vai começar a batizar pessoas com unção de liberdade. Mas a liberdade não é uma liberdade de falso patriotismo, mas é uma liberdade no Espírito Santo. A única pessoa que pode salvar essa nação não está presa nem vai ser presa, é Jesus, é o anjo do Senhor. Não coloca a tua confiança em homens, não coloca a sua confiança em cavalos. Deus só precisa de um anjo. Ele só precisa de um anjo. Um anjo é o suficiente para ele. Mais pessoas começaram a ser batizadas com a visão. Segunda volta, mais pessoas batizadas na visão. Terceira volta, mais pessoas batizadas na visão. 4 voltas, mais pessoas eram batizadas na visão. Quinta volta, mais pessoas eram batizadas na visão. Sexta volta, mais pessoas eram batizadas na visão. E na 7ª volta, eles lembraram 7 vezes